Bom, gurizada, vamos continuar então os equipamentos de laboratório, né? Vamos começar então com a pipeta. Pipeta que tem duas aplicações básicas: medir e transferir uma determinada quantidade de líquido para outro recipiente. Observem que ela tem uma boquinha mais larga aqui, aí ela tem um corpo basicamente cilíndrico que afina na ponta. E aí, por que afina na ponta? Para a gente conseguir formar gotas, né? E transferir de maneira mais lenta, de maneira controlada, este líquido para outro recipiente. Se não fosse fininho aqui, ia escorrer um jato. Então eu posso deixar escorrer um jato, mas posso ir lentamente controlando gotas, né? Vai pingando, pingando gotinhas. Ela pode ser graduada, como essa aqui que vocês estão vendo, onde eu tenho vários volumes que eu posso dispensar, né? Então, por exemplo, tem 50 ml. Cada coisinha desse aqui, vamos dizer, seja 2 ml ou 5 ml, enfim, sei lá. O que eu vou fazendo? Eu vou medindo. Derrama, derrama, derrama. Então, vocês imaginem que eu tenho um líquido aqui dentro, né? Por exemplo, determinada quantidade de líquido que eu vou enchendo. Vamos dizer que eu quero encher até 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml. Né? Eu vou encher até aqui. Né? Então eu não preciso encher toda ela. Eu vou encher até uma determinada parte se eu quiser. Então eu sei que aqui tem 5 ml. O que eu posso fazer com esse líquido aqui? Transferir para qualquer recipiente que eu quiser de forma lenta. Onde eu vou pingando assim. Né? Vou pingando as gotinhas aqui. Inclusive aqui no vidro de relógio, né? Eu vou pingando as gotinhas. Então, se eu dispensar tudo isso aqui, eu tenho 5 ml. Se eu dispensar só uma parte, eu paro no ml, no 2 ml, enfim, eu posso dispensar a quantidade de volume que eu quiser. Então, essa pipeta graduada, eu vou graduando, eu vou dispensando determinadas quantidades de líquido de forma lenta. Tá, mas como é que eu controlo esse gotejamento? A gente coloca o dedo na ponta dela aqui, ó. Olha ali, a guriazinha botou o dedo. O dedo bonito, quer ver? Ó? Ai, o dedo com a unha pintada. Olha que bonito que fica. Ela tá com a unha bem vermelha para sair essa noite. Olha que legal. Ah, não, vestibulando não sai, né? Esqueci. Tá ali. Ó. Tu coloca o dedo na ponta e tranca o líquido. Se tu quer despejar só uma gotinha, tu vai lentamente levantando o dedo e vai caindo. Uma gota, duas gotas. Se tu quer acelerar, tu abre mais o dedo. Né? Levanta mais, abre mais a boca da pipeta e aí o líquido sai de forma mais rápida. Se tu tirar o dedo completamente, aí tu dá um jato desse líquido lá para dentro do recipiente, tá? Então é controlado pelo dedo. Como é que a gente enche essa pipeta? A gente enche ou por diferença de pressão, tu coloca ela dentro do recipiente, né? Olha lá o recipiente. No que vocês colocarem ela aqui dentro, como o líquido está mais alto do que ela, o que vai acontecer? O líquido começa a entrar aqui. Aí ela vai enchendo, até uma determinada quantidade. Ou então a gente usa sucção, né? Se for uma solução de cloreto de sódio ou algo não tóxico, dá para sugar até com a boca, mas não é o mais indicado. Existe uma pera que a gente bota, que é um objeto de borracha que tu aperta e ela succiona e enche a pipeta. Tá? Existe um outro tipo de pipeta que não é graduada, que ela é mais gordinha assim, né? Ó. Também tem uma boquinha fina ali, uma pontinha fina, desculpa, para poder despejar. E ela tem uma única medida. Se eu encher até esta medida, eu tenho um único volume fixo. Então vocês imaginem que eu não quero graduar. Eu não quero despejando 2, depois 3, depois 5. Não, eu não quero. Eu quero despejar exatamente 20 ml. Então eu pego uma pipeta de 20 ml. Vou enchendo, 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 enchendo até chegar na marca. Quando chegar na marca, eu boto o dedo e tranco. Chegou na marca, eu tranquei. O que eu tenho aqui dentro? Exatamente os 20 ml que eu vou transferir para outro recipiente, tá? Então, esse é o objetivo da pipeta, medir volumes de líquido e transferir para outro recipiente, de preferência de forma lenta, controlando com o dedo e pingando gotas, tá? Então, esse é o objetivo da pipeta, ok? Bom, vamos continuar então. Proveta. Proveta tem basicamente os mesmos objetivos da pipeta, com uma vantagem. Né? E uma desvantagem. A desvantagem é que ela tem uma boca larga, somente com uma ponta meio
em forma de cunha, que é para botar na boca do líquido, do recipiente, né? Recipiente, por exemplo, um copo aqui, tu encaixa essa pontinha aqui e transfere o líquido de um recipiente para o outro. Qual é a desvantagem? É que ela é boca mais larga, eu não tenho como gotejar, ela não goteja, ela transfere o líquido de forma mais rápida. Esta seria a desvantagem. A vantagem é que ela pode ficar em pé, né? Ela tem um pezinho, é um cilindro aqui, então eu posso despejar um pouquinho do líquido, largo ela em cima da mesa. Despejo mais um pouquinho do líquido, largo ela em cima da mesa. A pipeta não, eu tenho que ficar segurando na mão, com o dedo na ponta. Então a pipeta é mais difícil de trabalhar, né? Ela não fica em pé. Já a proveta não, ela fica em pé, eu vou medindo. Despejou 3 ml, larga ela, mexe a tua reação, faz o que tem que fazer, despeja mais 5 ml. Ou seja, ela tem a praticidade de eu poder dispensar uma quantidade de volume e largar ela e deixar o resto ali. Tá? Basicamente isso. E normalmente ela é menos precisa, porque a pipeta, como é mais fininha, como é menos volume que está entrando ali, então a pipeta eu consigo controlar melhor a quantidade. Ela é menos precisa, a proveta. Mas o objetivo é o mesmo, medir quantidades de líquido e transferir para outro recipiente. Ok? Vamos para a cápsula de porcelana. A cápsula de porcelana, como vocês estão vendo aqui, ela é em formato aí de uma cumbuca, de uma bacia, né? Ela pode ser maior, menor, enfim. E como ela é de porcelana, ela resiste ao calor. Então eu posso, por exemplo, fazer um aquecimento. Então eu boto aqui uma tela de amianto, eu boto aqui um bico de Bunsen, faço um fogo aqui. No que eu faço um fogo, eu consigo um aquecimento desta cápsula de porcelana e ela não quebra, porque afinal ela é de porcelana. O que eu posso botar aqui dentro? Imagina que eu botei uma determinada quantidade de uma solução que eu quero concentrar. À medida que eu vou aquecendo, o líquido vai evaporando e a solução vai ficando mais concentrada. Faz de conta que eu quero evaporar todo o líquido e ficar só o resíduo sólido. Ora, eu vou aquecendo, vai evaporando o líquido, depois de um determinado tempo, o líquido evaporou, ficou só o resíduo sólido aqui no fundo. Ficou meu resíduo sólido. Por exemplo, eu tinha uma solução de determinado corante verde, eu fui evaporando, evaporei a água, ficou o corante verde aqui. Aí eu posso analisar, posso reagir, posso guardar, né? Então isso é usado muito para fazer secagem, né? Quando eu tenho uma coisa lá que tem um líquido, mas eu quero ele seco, sequinho, sem nenhuma umidade, eu vou aquecendo, o líquido vai evaporando, a água vai indo embora e eu fico com o meu resíduo sólido no fundo seco, né? Então muito usado para isso também. Parecida com ela, nós temos o cadinho de porcelana. Percebam que ele é mais grosso e ele é mais alto. O que acontece? Eu boto alguma coisa aqui dentro do cadinho que eu queira queimar. Sei lá, uma solução, um pedaço de uma amostra. O que acontece? Eu quero queimar, calcinar. Eu vou deixar queimar toda a matéria orgânica, ela vai virando CO2 e água, vai indo embora. Isto aqui a altíssimas temperaturas, né? A 1000, 2000 graus o cadinho resiste. E a coisa queima tudo que é matéria orgânica. Me sobra só o resíduo inorgânico, tipo uma sílica, tipo uma areia, cal, né? Sobra um sólido, um composto sólido, um resíduo que não foi queimado, aquilo que não consegue ser queimado, alguma coisa inorgânica. Então é muito usado para queimar, calcinar, é o termo que se usa técnico para pegar e botar uma determinada amostra dentro do cadinho, levar no forno e deixar queimar tudo que podia ser queimado lá para sobrar o resíduo sólido. Tá? Então para isso serve o cadinho. Vamos adiante. Vou dar uma limpada aqui e uma subidinha. Vidro de relógio, pessoal. Para que serve o vidro de relógio? O vidro de relógio tem algumas aplicações bem específicas, né? E bem importantes. Por exemplo, a principal utilização dele seria colocá-lo em cima de uma balança. Tá? Então vocês imaginem que eu botei esse vidro de relógio numa balança. Aqui a balança. Tá aqui a medição de unidades e tal. Então está ali a balança. E o que eu vou fazendo? Eu tenho um determinado pó lá, uma determinada substância que eu coloquei na colher. E eu quero transferir para esse vidro de relógio medindo a massa. Faz de conta aqui, 1.710 gramas, ou 1,710 gramas. Minha balança de precisão, por exemplo. Eu vou transferindo esse pó para cá, até chegar na massa que eu quero.
Lá pelas tantas eu estou botando pó, daqui a pouco, opa, PR, 1.710 gramas, ou 1,710 gramas, sei eu. Então, eu tenho a medida certa, a massa de sólido que eu queria. Então, ele é usado principalmente para colocar na balança, transferir uma determinada quantidade de sólido, e essa quantidade de sólido eu medi a massa exata. Então, agora eu sei que eu tenho 1,710 gramas. Como é que eu faço para transferir esse sólido para o recipiente que eu quero, por exemplo? Tá lá, ó. Eu quero transferir para dentro desse líquido aqui, para fazer uma solução, para fazer uma reação. Então eu pego o que a gente chama de bastão de vidro, né? Bastão de vidro, e vou empurrar esse sólido. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando tu vai empurrando, o líquido, o sólido vai caindo aqui. Vai empurrando, o sólido vai caindo aqui para dentro. Então, ele é usado para medir a massa de um determinado sólido e transferir este sólido para outro recipiente. Tá lá na experiência. Pese 5 gramas de cal virgem e transfira para o recipiente. Como é que eu vou pesar 5 gramas de cal virgem? Eu vou botar o vidro de relógio na balança, vou largando cal virgem, até que eu tenha ali 5 gramas. Pego esse vidro de relógio, pego um bastão de vidro e empurro o sólido para o recipiente que eu quero. É a principal utilização do vidro de relógio. Também se usa para colocar um determinado líquido aqui. Faz de conta que eu botei um determinado líquido aqui. E eu quero que ele concentre, mas sem aquecer, ou aquecendo muito levemente, porque o vidro de relógio pode quebrar. Eu vou dar uma aquecida, eu boto num lugar um pouquinho mais quente, menos úmido, e a água vai evaporando. O que vai acontecendo? Eu vou concentrando a minha solução. Então pode ser usado também para isso. Pode ser que evapore toda a água e o resíduo sólido fica aqui também. Dá para deixar evaporar toda a água e ver qual é o resíduo sólido e levar na balança, né? Então esses são os usos comuns aí do vidro de relógio. Medir sólido, massa de sólido em cima da balança, ou deixar evaporar uma determinada quantidade de líquido para ficar com o sólido ou para ficar com o líquido mais concentrado. E obviamente, tendo no vidro de relógio, como ele é portátil, eu transfiro tanto o sólido quanto o líquido para outro recipiente. Esse é o objetivo do vidro de relógio. Vamos adiante. Almofariz e pistilo. O que seria o almofariz? Esse copinho, pistilo, esse pilão aqui, vamos dizer assim, né? Esse bastão. Para que serve? Para moer. Basicamente eu vou botar um pedaço de um sólido aqui, né? Faz de conta que eu botei esse sólido vermelho e vou com esse bastãozinho moendo. Isso aqui é porcelana muito dura, muito resistente. Tu vai raspando no outro, como se fosse fazendo uma caipira, vai amassando. O que vai acontecendo? Eu vou ficando com um pozinho. Às vezes eu preciso de um pozinho bem fininho. Quanto mais eu moer, quanto mais eu arrastar na porcelana, mais fininho vai ficando esse pó. Então eu saio de pedaços, por exemplo, 4 pedaços de sal grosso, mas eu quero um sal bem fininho. Eu vou moendo, até que daqui a pouco está um sal bem fininho, está bem pozinho. Basicamente é para isso, para moer, para amassar sólidos. Esse é o objetivo do almofariz e do pistilo. Condensador. Condensador, pessoal, é usado basicamente para destilação. Em determinado momento da destilação, a gente já vai ver ali embaixo, eu tenho que resfriar os meus vapores. O que acontece? Eu tenho aqui o vapor entrando pelo bico desse cano, desse condensador, e passando nessa espiral. O vapor está passando aqui dentro. O vapor vem subindo aqui, ó, e está passando dentro dessa espiral. Está o vapor passando aqui, dentro da espiral. Por fora, não entra em contato o vapor está só dentro dessa espiral e vai sair aqui. Por fora, eu tenho o quê? Eu tenho água gelada. Água fria. Entrando dentro do condensador. Só por fora. Água fria. Ela entra ali, fica envolvendo aquela espiral só por fora e sai aqui. Só que aqui já sai uma água mais quente. Por que ela entrou fria e está saindo quente? Me explica tu aí que é esperto. Por que a água entrou fria e está saindo quente? Porque esse vapor, que era muito quente, foi resfriado. Então o vapor entra por um lado,
vai sair pelo outro na forma de líquido, né? Então, basicamente, o objetivo do condensador é esse aí, né? Nós temos condensador em espiral, que é para dar mais tempo do vapor circular e resfriar, ou reto, o vapor já entra aqui e já sai automaticamente, tá? Então, o objetivo desse condensador é resfriar, é condensar, fazer com que o vapor tome um choque frio e aí volte para o estado líquido, tá? Então esse é o objetivo do condensador, resfriar vapores até eles virarem líquido. Vamos adiante. Kitazato, pessoal. Kitazato é usado para fazer a filtração a vácuo, como eu já tinha falado anteriormente. A gente bota aqui um funil de Birchner, tá? Imagine que eu encaixei aqui um funil de Birchner, que é aquele funil de boca larga que a gente já viu, né? Bota aqui, ele tem uma partezinha mais alta, bota aqui um papel de filtro, né? Tô botando aqui em azul um papelzinho de filtro, né? Encaixa o Kitazato aqui no funil. Esse funil vai ter uma parte aqui cilíndrica, né? Bota com uma borracha aqui para fazer vedação. Para que a borracha? Para fazer vedação, para tu poder fazer vácuo. E aqui tu coloca uma bomba a fazer vácuo, né? Faz uma bomba aqui que faz sucção, faz vácuo. Quando começa a succionar, o que acontece? Começa a sugar o líquido de forma muito mais rápida, né, do que eu deixasse para filtrar normal. Se eu só deixasse pela gravidade, ia demorar, ia pingar uma gotinha. Eu faço uma sucção com a bomba. O que acontece? Suga todo o líquido e rapidamente o sólido está seco aqui no papel de filtro e o líquido transferiu todo para o recipiente. Então, basicamente, o Kitazato é para fazer filtração a vácuo, ok? Vamos dar uma limpadinha, uma subidinha e vamos para os últimos equipamentos de laboratório. Pera de decantação, muito importante, porque tem bastante gente que erra esse equipamento aqui. A pera de decantação, pessoal, tá aqui ela, ó. Deixa eu fazer aqui. Ela tem uma boca mais larga para poder colocar os líquidos. Ela tem um gargalinho aqui para poder encaixar alguma coisa. E ela é gordinha, tipo uma pera, e vai afinando. Ela é gordinha, tipo uma pera, e vai afinando. Ela tem uma torneirinha, que eu posso abrir e fechar aqui, ó. Certo? Eu controlo através dessa torneira e ela é fininha para poder gotejar um determinado líquido ali. Para que ela serve? É o nome decantação. Mas por que não é decantação de sólido? Tem bastante gente que erra isso aqui. Por que não é decantação de sólido? Porque se eu botar um sólido aqui, o sólido vai entupir ela. Ela tem uma torneira, ela vai afinando, ela tem um furinho bem pequenininho aqui para passar líquido, para escorrer líquido. Então, ela é uma decantação só de líquidos. Eu vou ter decantação de líquidos immiscíveis de densidades diferentes. Aqui está bem claro, óleo e água. Eu tenho uma mistura de óleo e água, eu largo na pera de decantação, a água vai para baixo, o óleo fica em cima. Eu abro a torneira e escorro só a água. Eu vou gotejando, vai pingando água, água, água. Esse nível vai descendo, vai descendo. Quando vai chegar na hora do óleo passar pelo furinho, pelo orifíciozinho que tem aqui, eu fecho a torneira. No que eu fecho a torneira, o óleo fica aqui dentro, a água fica no outro recipiente. Então eu consegui separar por decantação, a água decantou, o óleo ficou em cima. Eu abri a torneira, escorri a água e fiquei só com óleo. Eu consegui separar água de óleo na pera de decantação. Ela também é usada para fazer extrações. O que seria extrações? A gente já viu isso. É colocar um determinado solvente, o líquido contendo uma substância que tu quer extrair, e tu fecha ela na ponta e chacoalha. Tu mexe, tu gira ela, por exemplo, chacoalha bastante para que o solvente que tu colocou extraia o líquido que está ali. Um exemplo que é importante é, se eu botasse aqui gasolina e eu botasse água e chacoalhasse bem para entrar em contato a água e a gasolina, a água ia extrair o álcool que está na gasolina, porque o álcool é miscível tanto na água quanto na gasolina. Só que com a gasolina é força de Van der Waals, que é uma atração fraca, com a água é ponte de hidrogênio. O que quer fazer? O álcool que a gente adiciona no Brasil na gasolina, ele está
por forças de Van der Waals atraído com a gasolina. Se eu entrar em contato com a água faz ponte de hidrogênio e suga esse álcool, extraindo ele da gasolina. Então é usado para extrações. Quando eu abri a torneira, eu tirei água e álcool e deixei a gasolina sem o álcool, uma gasolina só com os hidrocarbonetos que compõem. Então ela é usada para duas coisas: decantação, separando líquidos, ou para extrair, para sugar, retirar, dissolver uma amostra, uma substância de dentro de uma amostra, tá? Então basicamente é para isso a pera de decantação. Dessecador, pessoal, dessecador basicamente serve para o seguinte: a gente bota sílica embaixo, sílica higroscópica, que é uma sílica que absorve umidade, e larga lá, né, um vidro de relógio, por exemplo, contendo uma amostra que está úmida, e eu deixo nesse dessecador, fecho ele, isolo ele do ar para não entrar o ar úmido, e o que acontece? A sílica vai absorvendo a umidade de dentro desse sistema. Esse recipiente fica isolado do meio, não entra umidade, não entra ar, e toda a umidade que estava aqui vai sendo sugada pela sílica. A gente consegue ver, inclusive, que a sílica era azul e vai ficando rosa, porque ela vai sugando a umidade, né? Determinado tempo depois, o nosso sólido está sequinho, por isso o nome é dessecador. Tá? O becker. Bom, o becker é um copo, né, pessoal? Pode ser graduado, para eu medir aqui, ó, 20 ml, 50 ml, 100 ml. Tem aquela pontinha em bico, em cunha, que é para a gente despejar o líquido mais fácil, sem pingar, né, sem derramar. Então, por isso tem essa parte em cunha aqui. E é usado basicamente para transferir quantidade de líquidos de um recipiente para o outro, medindo grosseiramente, sem precisão, ou para fazer reações, né, para fazer experiência. Tu bota a substância aqui dentro, tu pode mexer fácil, tu pode adicionar um pó, ou seja, é basicamente um copo, né? É para medir líquido, para botar líquido dentro, para realizar as experiências, é para isso que serve então o tal do becker, ok? Bom, pessoal, e para terminar, a coluna de fracionamento, né, que aqui tem um desenho, vocês estão vendo que é cheio de andares aqui, seria uma coluna de fracionamento, essa aqui, de uma refinaria de petróleo, né? Seria uma coluna de fracionamento na vida real, assim, tamanho de um prédio, isso é uma torre de destilação. Cada patamarzinho desse aqui seria como se fosse um andar, uma coisa bem grande, assim. Agora, ela pode ser em laboratório. Como é que funciona essa coluna de fracionamento em laboratório? Ela tem caminhos tortuosos aqui, né? Eu tenho pedaços de vidro aqui, ou de porcelana, que obrigam o vapor a fazer um caminho mais longo. Então vocês imaginem o seguinte: eu tenho lá um balão volumétrico, em que eu estou fazendo lá uma determinada experiência, coisa do tipo, o meu líquido está aqui dentro, eu aqueço. O vapor que sai desse líquido, ele não consegue ir direto, ele começa a entrar aqui e fazendo esse caminho. O vapor vai fazendo esse caminho. No que esse vapor vai fazendo esse caminho, ele já vai sendo resfriado. Um pouco já faz um refluxo e volta, começa a pingar aqui. Outro pouco vai para o condensador, né? Sai daqui, vai lá para o condensador, aonde está passando água fria. No que esse vapor entra aqui e passa água fria, ele começa a virar o quê? Ele começa a virar líquido. E aí eu transfiro esse líquido para o outro recipiente. Esse líquido vai caindo aqui, enquanto que aquilo que não é volátil vai ficando lá. Então essa coluna de fracionamento é usada para fazer destilação. Observe, o vapor entra na forma de vapor, vai caminhando lentamente por esses caminhos tortuosos e aquele vapor que não é tão volátil vai vai fazendo refluxo, vai pingando, vai voltando, e aquele que é bem volátil vai saindo e vai sendo transferido para outro recipiente. Então essa coluna é uma coluna de destilação, uma coluna de fracionamento. Vai entrando aqui o vapor e vai sendo resfriado, passa no condensador, vira líquido e eu transfiro para outro recipiente. Tá? Ela pode ser feita já de vidro com as curvas, ou a gente pode colocar pedacinhos de vidro, cacos de porcelana, só para o vapor ir subindo. Tá? Mas basicamente ela é usada para dar caminhos tortuosos para o vapor ir subindo e se distanciando vapores mais voláteis de vapores menos voláteis. Aí eu consigo fazer a famosa destilação fracionada. Basicamente é para isso
que serve essa coluna de destilação, ok? Bom, gurizada, ficamos assim. Equipamentos de laboratório são muito raros de cair na prova, mas quando cai, a gente pelo menos tem que ter visto uma vez na vida, pelo menos ter uma noção do para que serve aquele equipamento, tá? Por enquanto ficamos assim, daqui a pouco mais videozinhos para vocês. Abraço, tchau!